Qual o problema de você fazer uma aposta no seu timezinho? Muito boa, muito boa. É Vamos a lá. dose. É diferente. Igual o álcool. O álcool, se eu tomo uma cervejinha aqui, eu sou alcoólatra, vai trazer problema pra mim? Se eu faço hoje uma aposta... Só se você dirigir depois. Pô, se hoje eu faço uma aposta com os meus amigos, igual eu faço às vezes na live. Pô, aquilo é doentio? Aquilo vai me deixar viciada e fudida? Pô, senão você tá comparando também a pornografia, Eu concordo coisas com que você. altamente dopaminérgicas. Eu acho que dá até pra gente resumir da seguinte forma. Se eu não sei usar bem uma ferramenta, eu não posso proibir você que sabe usar bem uma ferramenta. Eu concordo com você. Eu acho que o problema é... Nós temos um problema estatístico gritante no Brasil. As pessoas não sabem usar bem a sua liberdade. Isso é um problema. Isso é um problema mesmo, pra tudo. Então é óbvio que eu não acho que a gente tem que ter um dirigismo completo. Você não vai ser dono da sua própria vida. Aqui no Brasil tudo é dirigismo. A gente tá no país do dirigismo. A gente não é dono nem do nosso próprio dinheiro. Mas a gente, em teoria, teria o livre-arbítrio, né? Sim, mas vamos lá. Aí, então, só pra entender. Nós estamos num contexto onde existe um problema do Brasil que, assim, o brasileiro não sabe usar as próprias liberdades. Dentre a prateleira de coisas que você tem de ferramentas, no que se chama de liberdade, existem algumas que são muito perigosas a ponto de trazer consequências sociais muito graves que devem sim ser alvo de debate de proibição. Eu vou dar um exemplo para você que faz parte do meu amadurecimento. Em 2015, se alguém me perguntasse sobre ópio deveria ser proibido na China... Não, é a liberdade das pessoas. As pessoas têm a liberdade de usar ópio. Aí quando você estuda história, você fala, não, cara, o ópio destruiu a China. Então o ópio tem que ser. Eu acho que, de fato, se você pensar do prisma da liberdade individual, se eu sei apostar e você não sabe, o problema é teu. Eu tenho que poder apostar. O problema é que nós temos uma epidemia de pessoas que não sabem gerir o próprio dinheiro e estão dando grana para uma máquina de sugar qualquer possibilidade desse cara deixar de depender do governo ou ser uma pessoa virtuosa para explorar essa pessoa, nem pagar imposto aqui Mas tá pagando imposto pra caralho aqui. Algumas estão. Não, a maior parte todas as legalizadas estão. Então, todas as legalizadas estão. Não, mas aí de coisa de aposta eu manjo, principalmente essa parte de legalização. Tem muitas que não tem. Mas o Arthur, mas a culpa dessas que não tem é justamente da porra do governo. O Kim chegou a falar de criminalizar. Eu vejo artistas, eu vejo influenciador divulgando as que não pagam. Tanto é que gerou até dos próprios donos de casa de aposta falando: por que eu vou pagar 30 milhões pro governo federal se o outro chinês tá oferecendo muito mais pro influenciador e não paga nada? Sim, eu também acho. Em tese, esse dinheiro aí que eles estão tirando, porque é 30% da casa de aposta e dos ganhos do jogador também, e dos influenciadores também, porque eu pago, tá? Eu pago meu dinheirinho lá bonitinho de toda a casa, todo o dinheiro que eu ganho da casa de aposta eu pago lá. Em teoria falaram que é pra saúde pública, mas agora o problema é os governantes. Só que em todos os países isso tem. Concordo que a gente não tem realmente, vamos dizer, um controle emocional e essa parte. Mas do álcool a mesma coisa. Se você for na rua, você vai ver que a grande maioria que tá na rua é do alcoolismo. Até em coisa que você vai... Tem o crack, tem essas coisas, mas qual que é a maior droga usada hoje? É o álcool. E o álcool, fisiologicamente, ele faz mais mal do que, por exemplo, maconha. Isso também não é opinião, isso é científico. Não, e outra coisa, a casa de aposta, sim, ela é um dano bem físico. Mas psicologicamente também, quimicamente, o álcool, ele tem esse dano químico. Você não fica depois de, nossa, eu apostei, tô muito viciado e começa a passar mal. O álcool tem. Uma coisa até química, um vício até químico. Até tem, mas eu vou te falar... E aí eu não tô passando pano, eu acho que as duas coisas são complicadas. Sim. Mas há uma demonização muito grande. No divulgador de casa de aposta, não sei o quê. Mas o dono do bar, ninguém fala nada. Então, vamos lá. Dois errados não fazem um certo, né? Um erro não justifica o outro. Eu acho que tudo a gente tem que ver caso a caso, tem que quantificar. A medida importa. Eu não acho que você é uma pessoa mau caráter, de verdade. Eu não acho que você é uma pessoa que, se eu tiver que vender a alma pra ganhar dinheiro... Da mesma forma que eu não te acho mau caráter pra usar o fundão eleitoral. Eu também acho. Calma, o fundão eleitoral é outra coisa, mas de alguma forma também é uma escolha. É uma escolha, Igual eu também escolhi divulgar, você também escolheu usar o fundão eleitoral. Calma, são coisas diferentes. Vamos primeiro após, depois a gente fala de fundo. Nós temos uma visão diferente e, novamente, eu não estou fazendo juízo de valor sobre o seu caráter. Eu não acho que você é uma pessoa mau caráter. Eu não acho que você, sei lá, você tiraria 10 reais de um mendigo pra pôr no teu próprio bolso. Mas ele me deu. Eu acho que você não faria isso, tá? Só que eu entendo que você divulgar casas de aposta, principalmente Tigrinho, que pra mim o cassino online é ainda pior, né? É um problema. Você está contribuindo para um problema e não porque você é mal intencionada. Porque você tem uma visão de liberdade que, infelizmente, com a cognição do povo brasileiro, ela não cabe.
E são visões diferentes. Eu não tô ouvindo que você é uma vagabunda, você divulga essas porra, não devia, tem que se fuder, tem que ser preso. Eu não acho isso. Mas eu acho que a gente deveria sim ter uma lei que proibisse divulgação de tigrinho no Brasil por causa do contexto em que nós estamos inseridos. Mas aí você diz o tigrinho porque ele está na vertical é para mais pobres? Não, porque... Calma, são duas coisas. Primeiro porque o contexto do Brasil diz, e isso é estatístico, as pessoas pegam Bolsa Família para jogar no tigrinho. Isso é um problema... Isso é um problema existencial do brasileiro. Isso é um problema das pessoas do Bolsa Família. E existe também um outro problema, que é... Porque a partir do momento que elas têm aquele benefício, o governo não... Porque eu vi que o governo chegou a falar, porque a gente não tem como limitar com que o Bolsa Família seja usado em casa de aposta. Eu cheguei que eles falaram a falar isso. Não tem mesmo. Claro que tem. Não tem. Provedora. A provedora consegue pegar pelo CPF. Vocês têm que pegar pela provedora de pagamento, mas existe um problema constitucional. Se eu ganho auxílio do governo e você me deu R$10, você quis fazer um Pix pra mim de R$10, eu não vou apostar o dinheiro do governo, eu vou postar o meu Pix de R$10. Como é que você faz isso? Você não consegue. Você pode bloquear as pessoas, o CPF dessas pessoas cadastrarem em casa de aposta. Vamos lá, calma. É que são muitas camadas que estão sendo ditas. A primeira coisa é o seguinte, vamos nesse problema agora. O problema utilitário de você não conseguir resolver bloquear os CPFs dessas pessoas. Eu sou a favor de que se faça. Só que você não consegue, porque eu posso falar, eu tenho a liberdade, que mesmo eu estando recebendo auxílio do governo, o Júnior me fez um Pix de R$10. E eu quero apostar os R$10 que ele me deu, não o que o governo me deu. Eu acho que deveria tirar essa liberdade. Eu sei, mas isso é constitucional. Por que é constitucional? Porque você não pode me impedir de usar os meus bens da forma que eu bem entender, porque você me deu um auxílio. Mas não é na forma que eu entender, é especificamente em casa de aposta. Eu sei, vamos lá. Da mesma forma que o cara da Bolsa Família não pode trabalhar... Certo, ele não pode... Não, porque ele tá recebendo o negócio do governo, não pode ter uma carteira registrada, não é? Não, cai automaticamente, mas é diferente. Então... É porque eu posso deixar de te dar o auxílio, mas eu não posso impedir você de gastar o dinheiro que tá na tua conta. São coisas diferentes. Eu entendo o que você tá falando e eu concordo com isso. O que eu tô dizendo é, a ferramenta não funciona, porque a nossa Constituição garante que a pessoa tenha a liberdade de usar o dinheiro que está na conta dela do jeito que ela quiser. E não dá pra fazer uma emenda? Com exceção à casa de aposta. Você acha que a gente vai conseguir fazer uma PEC? Não, então... Pra isso Arthur, não vai. Mas calma, deixa eu só responder que são várias camadas. Então, mas isso ajudaria socialmente, essa é a primeira camada. Segunda camada que você falou que é por que o Tigrinho é ainda pior? Porque o Tigrinho é uma plataforma de um algoritmo obscuro que se vale de enganação. Por exemplo, quando a Deolane vai lá na geladeira e joga, acabei de ganhar. Isso é claramente uma peça de propaganda mentirosa. Isso é uma propaganda enganosa e muitas dessas empresas não pagam imposto aqui no Brasil, ainda que os influenciadores paguem. Porque a Bianca, pessoa jurídica, é uma coisa. A casa de apostas que está fazendo propaganda é outra coisa, é outra pessoa jurídica. Pelo Ministério da Fazenda, isso eu sei, tá caindo os perfis dessas pessoas. Beleza. Então, elas estão proibidas. Se a pessoa tá divulgando, mesmo que eu pague imposto, uma casa ilegal, isso é proibido. Beleza. Eu acho que também tem que proibir as legalizadas. Eu acho que o cassino online deve ser proibido. Mas então por que você vai encher o saco do governo? Oi? Enche o saco do governo. Mas a gente tá fazendo isso. Não. Vocês batem nos influenciadores. A gente bate em todo mundo. A gente bate em todo mundo. Só você chegar... Mas aí, então, o jogador de futebol, vocês também batem nele? Não, calma. Aí vamos lá. Aí eu vou te falar uma coisa. Você sabe que a aposta ainda. Esportiva, ela nada mais é, isso eu falo com os caras da casa de aposta. A aposta esportiva nada mais é pra trazer pro cassino online. Porque o cassino online é muito mais lucrativo pra casa. É óbvio. Só que ninguém fala do jogador, cassino, de tudo. As odds da aposta ele não controla. As odds do cassino ele controla. Agora, existe uma coisa que é o seguinte. Está tendo... E aí, eu hoje não tenho propriedade pra debater isso. Eu entendo hoje a aposta como um exercício de liberdade individual. Se eu tiver aqui, eu acho que o Corinthians vai ganhar. Você acha que o Palmeiras... Vamos apostar aqui R$10? É um exercício de aposta. E uma plataforma, ela está juntando esses interesses mútuos da gente apostar. Já está tendo problema. E aí eu não tenho propriedade de falar disso de novo, mas eu já ouvi notícias de, tipo, jogadores que vão lá... tomei um cartão amarelo. Preciso tomar um cartão amarelo porque vai ter aposta nisso. E você já está tendo influência por causa do tamanho que é o mercado de apostas, ou seja, o negócio chegou numa proporção tão grande que às vezes pro jogador compensa mais ele fazer uma falcatrua do que ganhar o próprio salário. Então, para mim, o contexto e a quantificação das coisas importam. Então, novamente, eu não quero ser grosseiro com você e eu não estou falando que você é mas são bilhões e bilhões de reais que vocês podem ajudar muita gente com esse dinheiro que tá... Como assim? Bilhões e bilhões que estão pagando pro governo. Muito. Pera, do que a casa de aposta, a legalização está trazendo muito dinheiro, então, absurdamente. Eu sou totalmente a favor da gente ter um debate. E hoje, se a gente falar quais são os termos, eu não tenho hoje para te dizer exatamente como eu acho que deveria ser. Mas eu acho que deveria ter uma regularização sobre isso e uma punição pesadíssima para quem mijar fora do pinico. Mas onde está a linha? A gente vai ter que debater. Eu acho, e a gente vai discordar nisso, eu acho que a linha tem que estar um pouco mais pro lado proibitivo.
Então você vai falar, não, acho que a linha tem que estar um pouco mais pro lado da liberdade. Mas você acha mesmo que o Brasil vai... Você já falou aí que não consegue... Os caras não conseguem nem controlar. A galera do Bolsa Família pra postar. Tu acha mesmo que não legalizar, você acha que vai conseguir cair o site chinês? Eu acho que sim. Eu duvido, Arthur. Ficou ilegal por 3 anos com uma brecha. Não, mas eu acho que existe um lance que é o seguinte. Quando você tem um negócio proibido, você tem um mecanismo de fiscalização, pelo menos você tem por onde começar o aperfeiçoamento dessa fiscalização. Tentaram tirar a Blaze do ar 40 vezes. Tentaram tirar um monte de cara. Não cai. Mas deixa eu falar... internet é complicada você tirar. Mas existe uma parada que é o seguinte. É proibido você matar alguém? É proibido você matar alguém. Ah, mas cara, quando os homicídios não são resolvidos? Tudo bem, isso não significa que então a gente não pode ter a lei que vai proibir o homicídio. A gente vai trabalhar o tempo todo você tá comparando o homicídio com o cara que vai no site jogar? É certo eu fazer o Urubu do Pix? Não é certo eu fazer o Urubu do Pix. A gente consegue prender as pessoas que fazem o Urubu do Pix hoje? Não. Isso significa que não deve ter a lei? Também não. Então, acho que tem que ter a lei e tem de se haver... Mas o Urubu do Pix é um crime. A casa de aposta é um direito da pessoa poder apostar. Aí é onde a gente discorda. Eu acho que isso também deveria ser um crime. Eu acho que deveria ser um crime. Você acha que a pessoa não tem a liberdade de fazer a aposta? Não, calma. Eu acho que se você vai fazer uma aposta esportiva é uma coisa. Eu acho que hoje o brasileiro tem que ser proibido. E olha que é um liberal falando isso. Eu acho que o brasileiro tem que ter a sua liberdade individual tolhida pelo Estado a ponto dele não poder jogar no tigrinho. Sim. Eu acho, cara, infelizmente, pode ser uma opinião impopular, mas eu acho que o brasileiro é um povo tão burro, e é foda falar isso, mas que a gente vê mendigo, eu reagi ontem na live, a um mendigo fazendo um gato, né, na rua, pra pegar, com certeza o dinheiro não foi que ele trabalhou e ganhou, pra jogar no tigrinho, cara. Então eu acho que nós temos um problema, nós temos uma pandemia de apostas no Brasil. Concordo. Dado este contexto, eu acho que tem sim de haver um cerceamento da liberdade individual. Se você fala assim, estou na Suíça, as pessoas são absolutamente inteligentes, as pessoas são instruídas, aí tem que permitir tudo, porque aí o cara sabe o que ele tá fazendo. Ah, o brasileiro não, é síndrome de vira-lata, chame do que quiser. O brasileiro não, porque o brasileiro é o tipo de povo que pega o auxílio, pega o Bolsa Família e joga. Então o problema não é nem só o mecanismo de proibição, é o espírito daquele cara. Como é que você então, tá tão fudido o cara que você nessa parte nisso? Ok, mas então o álcool, por exemplo, o cara tem a liberdade de ficar louco e ir pra rua e violentar e tal. Aí nós temos um outro problema. Se você perguntar pra mim hoje, existe alguma coerência na maconha ser criminalizado e o álcool não? Se você pensar do ponto de vista da liberdade individual e do ponto de vista até utilitário, eu acho que não. Um cara que ele fuma maconha, um cara que bebeu, o cara que fuma maconha é muito menos perigoso que o cara que bebeu. Concordo. Pra sociedade, né? Eu concordo 100%. Exatamente. Então, há de se fazer um debate. Qual é o debate? Então, descriminalizar tudo? Não sei, mas há de se fazer um debate. E aí eu vou também, mais uma vez aqui, eu vou ser o... Ai, lá vem o Arthur autoritário. Me chame de autoritário. Eu acho que o brasileiro também não sabe utilizar a sua liberdade de beber. Então, o brasileiro realmente não sabe. Tudo bem, você não pode pegar você não pode pegar um caso pontual e generalizar. Mas no Brasil não é um caso pontual. No Brasil é generalizado. No Brasil você tem uma. Cultural, né? Nós temos uma doença. Se a gente tivesse na Matrix, é como se tivesse um Sr. Smith das pessoas não sabendo usar as suas liberdades, inclusive de beber, inclusive de apostar. Então, dado este contexto específico, eu sou a favor, sim, de cercear a liberdade individual das pessoas disso. É a mesma coisa, por exemplo... tudo bem, eu vou levar ao extremo aqui. Eu quero que você entenda que é um exemplo anedótico. Mas nos outros países, você vê que é totalmente diferente, exatamente a mentalidade. Eu fui pra Las Vegas mês passado. Por incrível que pareça, a maioria que tá jogando lá, ninguém é viciada, todo mundo rico. Aí eu vou te falar uma outra coisa. Cassino físico, né? Cassino físico eu sou a favor, sabe por quê? Mas as maquininhas roubam do mesmo jeito, Arthur. Eu sei, mas aí eu acho que existe uma diferença. E tudo bem, isso está em debate. Eu posso mudar de ideia, eu posso jogar o Blackjack online e o Blackjack lá, é a mesma coisa. Eu acho que não. É a mesma coisa, o cara tá lá na Romênia passando carta. Mas calma, que eu vou te falar por quê. Calma. Eu vou te falar por que eu acho que é diferente. E talvez você me apresente elementos que eu falo, puta, não é realmente a mesma coisa. Eu acho que é diferente o cara ter. Meu Deus, não consigo falar uma coisa. Se vestir, sair, ir pra um cassino, fazer aposta. Eu acho que é diferente do que o cara, por exemplo, ele tá bebaço num bar com os amigos, vou pegar meu celular, vou postar tudo aqui. Eu acho que é diferente. Você que pensa, lá é tudo liberado, o álcool pra quem tá postando. Não, eu sei, é claro. E existe até o estímulo das meninas que falam, me paga uma bebida, toma também. As meninas gostosas e putas que ficam servindo Mas eu acho que álcool. Existe uma diferença. E aí, de novo, eu consigo embasar minha opinião hoje em dados? Não consigo, eu não tenho esse preparo.
Mas eu acho que isso é um excelente debate. Eu acho que a gente poderia pegar... Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma pessoa que é divulgadora, que entende disso, uma pessoa que é cética em relação a isso, tem opiniões diferentes. Vamos estudar os dados do Brasil e do mundo e chegar numa medida de regulamentação? Vamos. É que o que eu fico inconformada é que é muito dinheiro, que por muitos anos aí, com aquela brecha que o Michel Temer até fez da casa de aposta, muito desse dinheiro foi tipo, do Brasil pra China, pra Rússia. Eu acho uma e agora visão... esse dinheiro, ao invés dele estar indo para esses outros países, ele estava indo pra gente. Em tese, né? Porque são bilhões. Sim. E aí, a questão é, teria mais dinheiro em tese para a saúde, para poder fazer essa galera? Porque o vício, né? Na minha cabeça, assim, espiritualmente, todos os vícios, eles são, de alguma forma, uma fuga da realidade. Então, o problema maior da pessoa... Porque você pode muito bem hoje jogar R$20 no tigrinho e você não viciar. Sim. Até ganhando, você pode falar, foda-se. Normalmente é um problema muito mais profundo. Seja o vício em álcool, em qualquer outras coisas. Lógico, são coisas piores. Mas a pessoa normalmente tá numa fuga da realidade. A pessoa que fica viciada mesmo. Sim. Porque ela deixa de fazer as coisas e ela acha dopamina, o negócio naquilo. Lógico que a longo prazo acaba piorando. Mas eu não acho que o cassino, uma pessoa que é viciada, o álcool em si, normalmente é só uma fuga da realidade dela. Tem muitas pessoas que às vezes saem do vício porque, tipo, eu tive um propósito aqui da vida e saí do meu vício. Tem várias teses que dizem que o vício, ele, por exemplo, é que normalmente eles tratam isso com vício em drogas, né? O vício de drogas, o oposto disso não é sobriedade, né? O oposto disso é conexão. As pessoas que estão desconectadas não têm conexões sociais, geralmente elas sentem a necessidade desse apelo rápido, e ele pode vir até ou por uma droga química ou por um jogo, algo assim. Né? Várias pessoas, geniais inclusive, já foram viciadas o Dostoiévski era viciado em jogo, né? Mas eu não bato nem nisso, o meu ponto não é nem isso, o meu ponto é uma coisa numérica mesmo. Eu acho que o brasileiro não está pronto para lidar com essa liberdade. É uma merda falar isso. Agora, posso falar um negócio? Desculpa, cara. Então, eu queria entender... Eu concordo com o que você falou. Mas o ponto é, a legislação brasileira tem que mudar. A lei brasileira que permite isso. Também acho que tem que mudar. Que depois que regularizou, o Ryan sempre falou contra a casa de aposta, desde antes de estourar caso Blaze, de John Vlogs, aparecer no Fantástico e tudo mais. Mas... eu tô dizendo assim, a partir do momento que a lei brasileira autorizou, tipo assim, é uma coisa que a Globo tá ganhando de um lado, o Flamengo tem a própria casa de aposta, todo time brasileiro tem casa de aposta lá. A Globo tem a MGM, se não me engano, o SBT tem 3 casas de aposta. 3. Só deles. Não, eu entendo, eu não tô chamando assim, é muito grande, de criminosas. Essas instituições grandes já têm a sua própria casa de aposta. Eu não vejo ninguém falando disso. Como não? A gente fala pra caramba disso. Não, vocês falam assim que... Sim, você fala do divulgador do cassino. O problema a aposta esportiva pra vocês é menos pior. Mas é viciante igual. Mas eu de fato acho que a aposta esportiva é menos pior. Por quê? Porque você tem realmente um resultado que não depende de um algoritmo absolutamente escuro. Mas depende às vezes de um malandro que é pago pra poder fazer falta, Tudo bem, ligado? Que também é outro problema que a gente tem que discutir. Isso daí é irrelevante. O caso do Bruno Henrique, ele vai ser banido do futebol, assim como o Paquetá. Mas vamos lá. E foram dois casos eu tô falando de um assunto que eu não domino profundamente, mas... ao que me parece, hoje nós temos casos pontuais no esporte desse tipo de comportamento que é facilmente identificado e punido. Ok. O problema será que isso é um indício de uma endemia desses problemas do esporte? A legislação esportiva tem que decidir. É mais um caso à parte, né? Beleza. Agora voltando no outro, que eu acho que é um outro organismo, cassino online. Eu acho errado você dar na mão do brasileiro a possibilidade dele apostar num algoritmo totalmente escuro, controlado por sabe-se lá quem, que é um algoritmo feito pro cara perder dinheiro. Eu acho que tem que ser proibido. E tudo bem, a gente pode ter opiniões diferentes aqui, tá? Aí, eu queria trazer um outro assunto que você tocou, que é o assunto do fundo. Vamos lá, que esse também é um outro assunto. Boa. Vamos lá. O MBL sempre foi contra o fundo eleitoral. E nós continuamos contra o fundo eleitoral. Eu acho o fundo eleitoral um dos maiores absurdos do Brasil, principalmente do tamanho que está. Qual é a origem do fundo eleitoral? Bom, a Bianquinha quer se candidatar, ela não tem dinheiro, ela não pode competir com o Júnior, que é um milionário, em condições iguais. Ela tem que ter um mínimo para ela começar. Esse é o espírito do porquê o fundo foi criado. E isso é bom. O problema é, número 1, quem distribui o fundo não é igual. Se você entrar no partido e eu entrar no partido e ele é o dirigente, é ele que vai escolher para quem vai. Então, se eu faço um esquema com ele, eu pego um monte e você só sobra com nada.
Número 2, o tamanho do fundo está demais. Bizarro. Pra... Eu vi que tava 2,6 bilhões, alguma coisa não, assim. Não, tá 5. 5 bilhões? E aí vem a coisa curiosa. Quando o Bolsonaro assumiu o governo, eu não lembro agora, mas acho que era 1,1 bi o fundo. Aí ele aumentou para 1,9 e depois ele aumentou para 5. O governo foi lá e aumentou, né? Chegou um ponto onde... e eu mudei de ideia sobre isso. Eu falei, cara, o fundo pode ser quanto for, eu nunca vou pegar porque eu acho uma imoralidade, um absurdo, tal. Só que chegou num ponto que é o seguinte, Arthur, ó, vamos deixar de sinalizar virtude e vamos trazer política real. Você quer mudar o Brasil? Quero. Você precisa de uma bancada de pelo menos uns 15 deputados aí pra você começar a ter força. Legal, vamos fazer 15 deputados no Brasil? Bora. Então, pra fazer 15 deputados no Brasil, você tem que fazer deputados em estados como Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Sergipe. Como você faz pra eleger uma pessoa lá sem fundo eleitoral? É impossível. É impossível. Você não consegue, não existe. Primeiro, não existe patrocinador. Não existe empresário. Eu sou um puta empresário. Isso não existe, isso é uma ilusão. Vai chegar um empresário, mano, acredito muito em você, 50, tá aqui. Não tem. Não tem. Faz uma vaquinha online e consegue o dinheiro. Cara, eu consegui mesmo. O Kim conseguiu, a gente aqui em São Paulo, a gente que é figura nacional, que a gente consegue. Eu tenho um candidato, por exemplo, tenho um pré-candidato que vai ser o Sávio lá em Recife. Ele é um cara que ele é famosinho localmente. Ele faz uma vaquinha, ele vai conseguir R$500. Agora eu vou dar uma farpada. Não, okay. Calma, deixa eu só terminar aqui. Então, o que a gente decidiu? Entendendo a política como ela é, vendo o que o Bukele fez em El Salvador, vendo o que o libertário da Argentina, o Milei, fez, eles usaram o fundo pra chegar lá e acabar com o fundo. Ele é um bandido, me desculpe, mas o que ele fez de cripto, ele é um bandidão. Calma, isso é outra coisa, isso é outra questão. Eu entendendo a estratégia dele para o fundo eleitoral. Eu não sou moralista, tá? Não, porque ele é um exemplo de moralidade. Não, calma. Eles usaram o fundo para chegar lá e acabar o fundo. Nós temos um plano claro. Nós escrevemos um livro, que é o livro amarelo, dizendo: todo parlamentar do MBL tem de ser contra o fundo eleitoral. Vai votar contra o fundo e quando chegar no executivo vai acabar com o fundo. Beleza, para isso, para chegarmos lá, nós precisamos usar a ferramenta. Vamos fazer isso? E a nossa base anuiu com isso. A nossa base falou, eu já pago imposto. Eu não quero que o fundo seja usado pelo petista, pelo bolsonarista. Eu quero que o fundo seja usado por vocês. E se você não usar, eu não vou mais te apoiar. Mas, Arthur, então, eu acho que assim, aí vai entrar no negócio do que você falou, por que foi visto, né? Porque a pessoa mais rica, ela iria ser eleita. Então, deve existir o fundo eleitoral, mas não nessa proporção. Concordo com você. Eu acho que a questão aí é não vou ser contra o fundão eleitoral, mas uma proporção que seja justa de alguma forma. É que aí existe um outro problema. Aqui no Brasil, tudo que tem nuance, ele não passa. O brasileiro, ele tem tudo pixelado, é sempre o sim ou não, o branco ou o preto. Então, é melhor, em vez de eu ficar com um discurso de parcimônia, gente, tem que ter o fundo, mas tem que ser um fundo de mais ou menos tanto. Mas você sabe que não vai ser aplicável se vocês ficarem... Opa. Mas aí o rico vai ganhar sempre. Não, calma. Vamos supor que num cenário ideal, maravilhoso, a gente chegou na presidência da República, a gente tá com muito deputado, a gente tá com muito senador, a gente tá com apoio público, a gente tá com os primeiros 100 dias do governo, que é onde você vai arrepiar. Você faz uma reforma política completa. Aí você tem liberdade de mexer em tudo, inclusive em como o fundo vai ser usado, como vai ser usado. Aí também, não existe uma ideia formatada para isso. Uma das ideias em vez de você dar o fundo para o líder partidário administrar, e ele dá R$1 milhão para você e dá R$20 para ele, vamos fazer uma distribuição igual para todos os candidatos? Isso também não é bom. Porque aí, por exemplo, nós estamos nós três aqui, que é um cara que ainda tá. Não põe ele na nossa chance, senão a gente vai ter que dividir o fundo com ele, vai procurar outro lugar. Então você não dá chance de novos entrarem em partidos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, segunda ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a distribuição do fundo de acordo com as performances nos índices das gestões. Isso pode ser uma ideia. Legal. Então, por exemplo, você é prefeito de uma cidade, ele é prefeito de outro. Segurança, educação e saúde, que é o que importa. O índice dele é tudo uma merda. O seu bom pra caralho. Nós vamos jogar fundo em você. Então você vai ter um estímulo absurdo pra você trabalhar pra melhorar teus índices. Mas aí isso deveria ser totalmente transparente com a população. Sim, mas aí esses valores aí tem também. Todos os problemas da aplicação disso. Mas isso é uma das ideias. Tá, qual outra ideia? Não sei. Mas você estando no executivo, você podendo aplicar, você consegue reformar tudo. Não só o valor. Aí você consegue mexer em tudo. Pessoal, e se a gente diminuísse o fundo para 10% desse valor e, sei lá, garantisse um mínimo para cada candidato e garantisse um pouquinho a mais para quem tiver bons... Talvez seja uma ideia. Mas, neste momento, o nosso discurso nós somos contra o fundo. O fundo é uma bosta. Todo mundo sabe, o fundo hoje ele é feito para fazer esquema, tá? E para privilegiar quem já tá lá. Só que nós temos que usar para chegar lá. É isso. Então,
É uma coisa bem... o problema pra nós, Bianca, é o seguinte. Porque, por exemplo, nenhum outro candidato não vai usar o fundo. Não existe nenhum... Por exemplo, nenhum vereador de São Paulo foi eleito sem o fundo. Nenhum bolsonarista do PL não usou o fundo, né? O problema é isso. O problema é que a gente bateu demais no fundo. E aí soou pra galera, vocês bateram, agora vocês vão usar, vocês querem mamata. Não, a gente não quer mamata, a gente quer chegar lá pra acabar com isso. E aí é nosso dever explicar, inclusive, pra questionamentos como o seu, que são questionamentos pertinentes. Eu gostei da sua proposta que você falou, porque eu falei, pô, ele vai ser contra o fundo, mas isso daí me parece meio complicado, porque vai entrar no mesmo problema do porquê que o fundo foi aceito. Exatamente. Mas esse negócio aí de você ter saúde, educação, tem bom índice que a própria população voltou e tal... Aí pode ser interessante. É que, na verdade, esses índices eles são até mais justos porque eles são índices que não são índices de opinião, né? Não é assim, qual a sua percepção da segurança pública? Não é isso. É índice, quantos homicídios você teve na sua cidade nesse ano? É isso. Essa proposta é mais legal. Quantas pessoas, sei lá, morreram na fila do atendimento público da tua cidade? Entendeu? É que aí a gente tem derivadas dessas aplicações. Por exemplo, se eu tenho 2 cidades vizinhas, uma cidade tem uma UPA, a outra cidade tem uma UBS. A UPA tem financiamento federal, a UBS não tem. Como é que você vai medir o índice de financiamentos diferentes? Aí você entendeu? É tudo muito complicado. Por isso que tudo tem que ser muito bem pensado. Qual a resposta? Hoje eu não tenho, mas nós estamos tentando construir através do debate do Livro Amarelo. Então, como é que a gente vai fazer isso? Não sei, isso é só uma ideia. Vamos amadurecer ela. E a mesma coisa para outros setores. Por exemplo, casa de aposta. Por exemplo, como é o nome do outro lá? O cassino online. Por exemplo, maconha. Por exemplo, outras coisas. Né? O que a gente se propõe a fazer, e por isso que é uma coisa tão complicada, é sair do discurso raso direita-esquerda, sair do discurso raso comunismo, capitalismo, sair do discurso raso Lula e Bolsonaro e falar, mano, vamos trabalhar sério nessa porra. Mas aí vem a minha pergunta, da mesma coisa que você falou, é difícil porque a população, como você falou, é uma população ignorante. Muito. É uma população extremamente dual,